Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula de Química Orgânica falando sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos a gente já tem discutido aí em outras videoaulas de nomenclatura e a gente já falou que é uma classe aí de moléculas que só vão apresentar dois elementos químicos dentro de suas moléculas, dentro de suas estruturas. O primeiro vai ser o carbono e o segundo o hidrogênio, ou vice-versa, né? Não tem ordem. Então, olha só, se a gente observa uma molécula como essa daqui, que só tem átomos de carbono e átomos de hidrogênio ligados entre si, significa que nós temos um hidrocarboneto, beleza? Agora, aqui a gente tem uma tabelinha muito importante para a gente dar um nome à nossa molécula. A tabelinha a gente vai seguir na seguinte ordem. Primeiro a gente vai observar quem é o prefixo. Depois, em segundo, a gente vai observar quem é o intermediário. E por último, terceiro, a gente vai observar quem é o sufixo. Agora, o prefixo ele tem relação com o número de átomos de carbono. O intermediário ele tem relação com a saturação da cadeia e o sufixo tem relação com a função. Quando a gente vem aqui, a gente conta o número de átomos de carbono que a gente tem na cadeia principal, tá bom? A cadeia principal, então, sempre que a gente tiver um carbono que ele é terciário ou quaternário, você vai ter uma escolha. Por exemplo, aqui, número 1 é o primeiro carbono aqui. Número 2, segundo carbono. Você tem a escolha de descer aqui e contar esse como carbono 3 e finalizar a sua cadeia principal, porque você não vai poder voltar para continuar fazendo a contagem para o outro lado, ou você escolhe, ao invés de descer, continuar indo para frente. Professor, e aí, o que é melhor? O ideal para você ter uma cadeia principal correta é que você pegue o maior número de átomos de carbono. Então, escolhi 1, o 2, aqui vai ser o carbono número 3. Agora você tem uma escolha de descer ou de ir para frente. Só que nos dois casos você só vai ter mais um carbono, então tanto faz o lado que você vai preferir. Eu vou descer aqui e falar que este aqui vai ser o quarto carbono. Essa numeração que eu fiz, ela não foi por acaso, tá? Eu coloquei esse carbono para ser o carbono 1 por um fato importante. Ele é o carbono que está mais perto da dupla ligação. Quando você vai fazer a cadeia principal, você tem que considerar uma das pontas dessa cadeia principal, a ponta que você vai contar com o carbono 1, a ponta onde está mais próximo da dupla ligação. Então, a ordem, eu já falei em outra videoaula, você tem que priorizar a ramificação. Mas a ordem, na verdade, é primeiro a insaturação e depois a ramificação, tá? Como assim, professor? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você tem isso aqui como cadeia, aí você tem aqui uma insaturação, desculpa, uma ramificação. Então, você poderia contar aqui como sendo carbono 1, aqui como sendo carbono 2, carbono 3, para ficar mais próximo dessa ramificação. Só que vamos supor uma outra cadeia. Nessa cadeia eu também tenho essa ramificação, só que aqui na outra ponta eu tenho uma insaturação. Você não pode contar esse como sendo o carbono 1, porque a preferência vai ser da dupla ligação. Então você vai começar do lado mais próximo da dupla ligação e vai ignorar aquele fato de que o carbono 1 tinha que estar o mais próximo possível da ramificação. Então, insaturação ganha de ramificação quando o caso é a preferência de onde você vai começar a contagem dos seus carbonos, beleza? Isso é uma regra, anote aí, não esqueça isso. Embora nessa videoaula a gente não ia cair nisso daí, porque se eu começo desse lado, carbono 1, no carbono 2 eu vou ter uma ramificação. Se eu começasse do outro lado, carbono 1, no carbono 2 você teria uma ramificação, tá? Mas não é porque tanto faz que eu comecei do lado esquerdo, tá? Da esquerda para a direita. Eu comecei da esquerda para a direita nesse caso por causa da insaturação que tem preferência às ramificações. Bom, basicamente eu expliquei isso. Agora a gente vai continuar dando nome a essa estrutura, tá bom? Então, a gente viu que na cadeia principal a gente tem aí uma estrutura que tem 4 átomos de carbono. Então a gente vai vir aqui no prefixo, que é o número de átomos de carbono que a gente tem em 4 átomos de carbono. Como é que a gente escreve quando temos 4 átomos de carbono? A gente escreve a palavra but.
Então a gente vem aqui e no nome da estrutura da cadeia principal a gente escreve a palavra butch. Observem que eu ainda não numerei e não dei os nomes para as ramificações, tá? Eu gosto de fazer isso por último. Então, vamos continuar. Aqui eu tenho a dupla ligação que está entre o carbono 1 e o carbono 2. Como o carbono 1 é o menor número entre 1 e 2, você vai localizar a dupla ligação no carbono 1, tá? Então, butch 1, qual que é o nome que a gente dá quando a gente tem uma dupla ligação? É uma cadeia insaturada. Uma dupla ligação a gente escreve a palavra en. Então, butch 1-en. Observem que para a gente separar as letras, por exemplo, aqui o T do número 1, a gente tem que utilizar um tracinho, tá bom? Então, butch tracinho 1, tracinho en. Sempre para separar número de letra, a gente coloca um tracinho. E para finalizar esse nome aí, a gente precisa colocar a função a qual pertence a nossa molécula. No caso, o hidrocarboneto, então a gente escreve a palavra, a letra O no final, né? Então ficou butch 1-eno. Então, olha só, cada parte do nome veio de alguma coisa. O butch veio do fato que a gente tinha 4 átomos de carbono. Aí a gente pode pegar aqui. Esse 1-en é a localização da dupla ligação. E o O que ficou aqui no final, ele tem relação com o fato de ser um hidrocarboneto, ou seja, só temos átomos de carbono e hidrogênio dentro da nossa molécula. Só que aqui o nome não está completo. Ainda falta a gente colocar as ramificações. Para as ramificações, a terminação vai ser sempre a palavra "-il", tá? Então, por exemplo, essa ramificação aqui tem um átomo de carbono. Quando tem um átomo de carbono, a gente vai observar aqui no prefixo. A gente escreve a palavra met. Então a gente vem aqui, met, il. Então ficou metil, é o nome dessa ramificação. Essa ramificação é idêntica, ó, também só tem um átomo de carbono na ramificação. Então também chama metil. Como a gente tem duas ramificações, a gente vai ter que localizar as duas ramificações. A primeira ramificação aparece no carbono 2. Então a gente vai colocar aqui, ó, antes do nome da ramificação, o número 2. Aí a segunda ramificação aparece aqui, ó, no carbono 3, né? No carbono 3 da cadeia principal está a segunda ramificação. Então a gente vai escrever a palavra, o número 3. 2,3, observe que eu uso uma vírgula para separar um número de outro, né? 2,3 metil. Só que olha só, pessoal, quantas vezes o metil aparece? Ele não aparece duas vezes? Então, antes do nome metil, você vai escrever um di, de 2-metil. Ó, então, 2,3 dimetil butch 1-eno. Esse é o nome dessa estrutura que a gente tem aí, tá bom? O 2,3 é para localizar aonde estão esses dois grupos metil. Esse di é simplesmente para dizer para a gente que a gente tem duas vezes o grupo metil, tá? O butch é para dizer que na cadeia principal temos 4 átomos de carbono. O 1 é a localização da dupla ligação, porque logo depois desse 1 vem o en, então você está localizando o en, e o O é a terminação da função que a gente tem, que são os hidrocarbonetos. Bom, basicamente é isso, espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado, e a gente se encontra na nossa próxima videoaula de Química Orgânica.